E, bom, vou iniciar. São 2:02, para ser pontual praticamente com vocês que já estão aqui conosco. Meu nome é Isadora Zalim, eu trabalho no State, é um hub de inovação que foi idealizado em 2017 e veio aí ao mundo em 2019. Hoje a gente tem aqui conosco alguns representantes de corporates que estão dentro do State também. Por exemplo, a Eden Head está aqui, a Ingenic Worldline também está aqui. O encontro vai ficar gravado justamente para que as pessoas consigam também aproveitar um pouco desse conteúdo. E também temos residentes do State. O André está por aqui, que é residente. Mas a gente está... O Caio também está aqui. Mas a gente está nesse encontro com pessoas que também, entidades que não são da comunidade do State. Então fica o convite para vocês se conectarem com a gente, para terem sempre em mente aí no radar algumas atividades que a gente propõe para o ecossistema como um todo, né? Então, não somente para as pessoas que fazem parte da comunidade do State, mas sim até a nível nacional, aí uma comunidade voltada para startups que têm base científica, então estão trazendo aí soluções de base científica. Também toda a parte de cidades inteligentes é um dos nossos focos. E, por último, criatividade é um outro dos nossos pilares dentro do State. Eu vou mandar aqui para vocês no nosso chat a newsletter do State, para vocês ficarem por dentro desses encontros, eventos e programações que a gente vai continuar tocando ao longo do ano. Muita coisa vai ser feita para todos, né? E não somente para quem é residente do State, mas fica um convite também para quem, quando a gente puder se reunir, se encontrar pessoalmente, dar uma passadinha no State, conhecer o espaço, que é fantástico, e se conectar quando a gente fala de propósitos aí voltados à ciência, às cidades inteligentes e à criatividade, que são os pilares do State. Giovana, você quer puxar agora? Falei um pouquinho rapidamente do State. Enquanto a Giovana fala, eu compartilho com vocês alguns links aqui para vocês ficarem por dentro também do State e das outras iniciativas que eu comentei um pouquinho. Obrigada, Giovana. Imagina, eu que agradeço, Isa. Bom, pessoal, boa tarde, bem-vindos e bem-vindas aqui ao nosso primeiro Sebrae Day. O pessoal da State, sempre muito parceiro nosso, topou logo de cara a gente fazer esse primeiro, espero de muitos Sebrae Days ainda que a gente possa fazer, seja ainda remotamente, seja quando a gente possa fazer também presencial. O Sebrae Day é uma série de eventos que começou a ser desenhado e executado no InovaBrab, tá? O Sebrae tem uma posição naquele espaço de inovação e a gente resolveu, com essa ação e com várias outras, começar a entrar em vários outros hubs aí pelo Brasil e trazendo um pouquinho mais da presença do Sebrae com assuntos que interessam a vocês, sempre, né, com esse foco do olhar para o pequeno negócio, no nosso caso aqui o pequeno negócio inovador, empreendedorismo e temas ligados aí à tecnologia, ou seja, tudo que vai interessar vocês, e também as grandes empresas que possam se interessar em olhar a sua cadeia, né, de valor aí, e também se interessar em conhecer os nossos programas que possam caber a ela, né? A gente tem hoje uma série de produtos ligados ao nosso programa de inovação aberta que chama Catalisa. O State é, de novo, um parceiro nosso em uma das nossas modalidades do Catalisa ICT, talvez vocês já possam ter visto algumas divulgações, mas a gente tem outras vertentes do nosso programa de inovação aberta, como a própria vertente Corp, uma vertente ligada a governos e uma vertente para grupos de pequenos negócios tradicionais, né? Bom, mas o nosso bate-papo hoje aqui é sobre uma parceria que a gente já tem de alguns bons anos, de muito sucesso,
E os convidados aqui hoje que vão falar e que são os protagonistas da nossa uma horinha aqui, o meu colega Aguinaldo, então ambos somos da Unidade de Inovação do Sebrae Nacional, e o nosso querido parceiro Fábio, da Embrapi, e eles vão contar um pouquinho para vocês, então vai interessar tanto os negócios aqui inovadores, os pequenos, as startups, quanto as grandes empresas que estão aqui, entender quais são essas modalidades, o que o Sebrae está fazendo nessa parceria, o que é essa parceria, como é que a gente pode ajudar aí a catapultar e elevar o nível de robustez das soluções de vocês, né, beneficiando os dois lados, e o nosso olhar sempre no benefício do pequeno negócio. Então, esse é o nosso primeiro tema, né, do Sebrae Day. Eu já deixo aqui o convite a vocês, a provocação à Isa, para a gente estabelecer aí quantos Sebrae Days a gente quiser fazer com temas variados, né, dentro dessas temáticas de inovação e empreendedorismo. Se vocês quiserem nos convidar aí também para debater algum tema, trazer alguma possibilidade, a gente faz esses arranjos. Para a gente é sempre um prazer contar um pouquinho mais do Sebrae, das parcerias do Sebrae, dos parceiros do Sebrae, e olhar para esses pequenos negócios inovadores que estão por aí fazendo a diferença no país, né? A gente, então, vai ter um bate-papo até próximo das 15 horas, e eu vou estimular vocês para que tirem suas dúvidas pelo chat. Eu vou estar ali acompanhando o chat, e primeiro, então, o Fábio faz a fala dele, depois entra o Aguinaldo, e a gente abre para as perguntas. Quem quiser depois também abrir o microfone. E se não der tempo, porventura, enfim, a Isa tem meu e-mail, aí vocês podem encaminhar e-mail para ela, ou direto para o meu e-mail, por meio dos meninos, para a gente responder isso porventura, né, se não der tempo aqui, na sequência aí, por escrito. Então, Isa, obrigada ao Bruno também, aí, sempre parceiro nosso. Eu vou parar de falar, que quem vai brilhar agora aqui é Aguinaldo e Fábio, e vocês fiquem super à vontade aí para interagir com a gente está à disposição, e com certeza olhando aí pelos pequenos do Brasil. Fábio, vou deixar contigo a bola, você já é nosso brother de sempre, né? A gente já está acostumado com esse bate-bola, depois eu pedi para o Aguinaldo já entrar na sequência. Obrigado, pessoal. Perfeito, Giovana, obrigado pelo convite, em nome da Embrapi, eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre nossa parceria. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, uma breve apresentação para a gente entender um pouquinho melhor como a Embrapi funciona e quais são as possibilidades para startups e micro e pequenas empresas. Bom, acho que vocês estão compartilhando, né, estão visualizando minha apresentação, né? A Embrapi é uma instituição privada sem fins lucrativos, qualificada como organização social, com esses 3 ministérios como supervisores intervenientes: o MCTI, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o MEC e o Ministério da Saúde. Além desses 3 ministérios, a Embrapi capta recursos também da área de informática, no programa de IoT Manufatura 4.0, do Rota 2030, né, na parte da indústria automobilística, no P&D de cadeia de mobilidade, na cadeia de mobilidade logística, e recursos do Sebrae específico para apoio de pequenas e microempresas, startups, e a interação entre empresas de grande e médio porte com startups e MPS. Ou seja, todos os recursos, sejam eles advindos do contrato de gestão ou dessas outras 3 fontes que eu estou destacando, é para a Embrapi cumprir a missão de ajudar as empresas nacionais a inovar. Nosso objetivo é muito bem delimitado, que é ajudar a atender as demandas de empresas por inovação, por soluções tecnológicas. O mecanismo que a gente usa é incentivar que essas empresas que tenham demandas, que tenham soluções tecnológicas a serem atendidas, interajam com as nossas unidades Embrapi, que são ICTs credenciadas no nosso modelo. Ou seja, de novo, vou reforçar aqui, o objetivo principal da Embrapi é ajudar as empresas a inovar. O mecanismo que a gente usa é incentivar a interação dessas empresas com as nossas ICTs credenciadas, que são as unidades da Embrapi. Quando a gente fala em unidade Embrapi, né, hoje a gente está, como a gente vai ver mais adiante, com 61 unidades credenciadas, são unidades que possuem capacidade técnica notória,
que possuem infraestrutura para a realização dos projetos de PDI, que possuem histórico em atender as empresas, que possuem um foco tecnológico. Vocês vão perceber, por exemplo, a COP é uma unidade Embrapi. A COP tem mais de uma centena de laboratórios. Todos os laboratórios são unidade Embrapi? Não. Só um foco tecnológico, só um conjunto de laboratórios num foco tecnológico bem específico, que é a engenharia submarina. Então, a parte de química é unidade Embrapi? Não. A parte de química da COP não é unidade Embrapi. Todos os laboratórios que trabalham com engenharia submarina, ou seja, que tem foco tecnológico em engenharia submarina, são unidade Embrapi. Essas unidades, elas são selecionadas num processo de credenciamento bastante rigoroso, onde a gente tem aproximadamente 15 candidatos para uma vaga, e elas passam constantemente por um projeto de avaliação e acompanhamento na execução de projetos. Ou seja, como vocês vão perceber mais adiante, as unidades Embrapi têm toda a liberdade do mundo dentro da Embrapi. Só que essa liberdade é uma liberdade vigiada, uma liberdade acompanhada. E elas estão constantemente sendo acompanhadas e avaliadas pelo Embrapi. Aqui a gente percebe a distribuição geográfica dessas 61 unidades. Percebam, por exemplo, na Bahia, a gente tem o Instituto Federal da Bahia, o Senai Cimatec. Em Santa Catarina, a gente tem 6 unidades, o CIEMP, o CERT, o Instituto Federal de Santa Catarina, o Senai Embarcados, o Senai Easy Laser e o Polo de Refrigeração da UFSC, por exemplo. No Paraná, a gente tem o Arquitec, o IBMP, o ISA Eletroquímico, no Distrito Federal, Embrapa, Energia. Em São Paulo, a gente tem mais de uma dezena de unidades credenciadas. Só que essas unidades, elas estão, obviamente, espacialmente localizadas, mas elas são pensadas, elas são atuantes no Brasil como um todo. Um exemplo que eu sempre gosto de dar de uma unidade nossa aqui na Paraíba, o SEI, da Universidade Federal de Campina Grande, ele tem mais de uma centena de projetos Embrapa contratados. Só que dessa centena, 5 ou 6 são na Paraíba. Todos os outros projetos são de empresas de outras UFs, de outros estados, ou seja, elas estão espacialmente localizadas, mas elas atuam no Brasil como um todo. Então, assim, se você é uma empresa do Rio Grande do Sul, por exemplo, e acha que o IFCAA tem capacidade de te ajudar a resolver uma solução a um problema tecnológico, o IFCAA tem profissionais que se deslocam, se for necessário, até a empresa. Tem profissionais que vão atrás das demandas dessa empresa, mesmo estando localizada no Rio Grande do Sul. Isso vale para qualquer outro estado, entende? Então, essas unidades, elas atuam nacionalmente, apesar de estarem fisicamente localizadas no estado. E percebam que as competências são muito bem definidas. Por exemplo, o CERT, em Santa Catarina, trabalha com sistemas inteligentes. O Senai Embarcados com sistemas embarcados. O Senai Laser com manufatura laser. Se a gente for olhar aqui no Mato Grosso do Sul, transformação de biomassa é no Instituto Federal do Mato Grosso do Sul. Ou seja, você tem competências bem definidas. Então, se a empresa está precisando de uma solução, uma certa competência, ela consegue identificar qual unidade tem capacidade de atender essa demanda tecnológica, qual unidade tem capacidade de fornecer a solução para ela, pela grande área de competência dessa unidade. Aqui a gente percebe, né, se a gente for agrupar as unidades, por exemplo, em algumas grandes áreas de conhecimento, como tecnologia de informação e comunicação, que é onde a gente tem mais unidades, aqui, CERT, sistemas inteligentes, software, automação em Campina Grande, tecnologia de sistemas na Universidade Federal de Pernambuco, e assim progressivamente. Isso aqui está disponível no nosso site, está tendo uma demanda, tendo uma especificidade, vocês podem identificar a unidade por lá. Materiais e químicas, a gente tem o Tecnogreen, por exemplo, da USP, em Química Verde, a gente tem polímeros e nanomateriais na Unifesp, em São Paulo,
Metalurgia e Materiais no Instituto Federal do Espírito Santo, em Vitória. Biotecnologia, um conjunto de unidades que atuam na área de biotecnologia, como biofármacos e fármacos, não sei o que é médio, transformação da biomassa, no Easy Biomassa, bioquímica de renováveis na Embrapa Agroenergia, assim progressivamente. Manufatura e mecânica, a gente nota, manufatura integrada, o Senai Cimatec, tecnologias inovadoras em refrigeração, o polo da UFSC de Santa Catarina, tecnologias em processos de manufatura no Instituto Federal do Amazonas e assim progressivamente. Tecnologias aplicadas, aqui são tecnologias mais específicas. Fibra florestal na Universidade Federal de Viçosa, por exemplo, tecnologias para produção mais limpa no IFE Fluminense, inovação em biosintéticos e biofibra no ISE Biosintéticos no Rio de Janeiro e assim progressivamente. Então, com essa visão, vocês percebam que fica mais fácil de identificar qual unidade pode ajudar a empresa a desenvolver essa solução tecnológica, qual unidade pode ajudar a empresa a inovar. Agora, como eu falei, a unidade, como vocês vão ver, elas têm toda a liberdade de atuar e de contratar o projeto diretamente para atender essa demanda da empresa. Não tem um terceiro agente avaliando ou se interferindo nessa negociação entre empresa e unidade. Agora, essas unidades elas são constantemente acompanhadas e avaliadas no modelo Embrapi. Então, você tem avaliações que são mensais, bimestrais, trimestrais, em períodos de renovação do plano de ação da unidade, ou seja, a todo momento essas unidades são acompanhadas pelo nosso corpo de engenheiro na área de operações e são acompanhadas online, consigo saber o que essa unidade está fazendo de forma online. Então, elas têm a liberdade de atuar no sistema, mas são constantemente acompanhadas, avaliadas e monitoradas. E o principal indicador que a gente usa nessa avaliação aqui é o retorno dado pelas empresas parceiras. Então, quando você tem uma avaliação positiva das empresas parceiras, quer dizer que a unidade, sim, está se comportando da maneira que devia, está agindo da maneira que devia, que é o quê? Ajudar as empresas nacionais a inovar. Em termos de modelo de financiamento dos projetos Embrapi, a gente gosta daquela visão de um modelo tripartite, onde 1/3 dos recursos de um projeto são recursos da Embrapi e são recursos não reembolsáveis. Os outros 2/3 são negociados entre a empresa e a unidade executora desse projeto. Tanto o recurso da Embrapi quanto os 2/3 restantes são aportados sempre na unidade. A gente não aporta dinheiro em empresa, a gente aporta recursos para ajudar a empresa a inovar, mas não aporta diretamente na empresa. Esse aporte é feito na unidade que vai desenvolver esse projeto para a empresa. Então, vamos supor que o projeto foi orçado em 900 mil. 300 é não reembolsável, é da Embrapi. Os outros 600 são negociados entre a unidade e a empresa demandante dessa solução tecnológica. Vamos supor que a unidade vai colocar como contrapartida 1/3 desse projeto, vai botar os outros 300 mil. Sobrou quanto para a empresa? Sobrou 300 mil para a empresa aportar num projeto que custa 900. Então, você tem um recurso significativamente inferior aportado pela empresa referente ao total do valor desse projeto. Esse modelo de financiamento serve para empresas de todos os portos. Esses projetos podem ser desenvolvidos por mais de uma empresa, em parceria dentro da cadeia, por exemplo, parceria com concorrentes, com startups, e as empresas podem usar recursos de obrigatoriedade, como, por exemplo, a Lei do Bem. É importante destacar que aqui na Embrapi a gente não trabalha com edital, é sempre fluxo contínuo. Então, a sua empresa, se ela tiver uma demanda tecnológica, ela conseguir identificar uma unidade que possa atender essa demanda tecnológica, no momento que for assinado um acordo entre a empresa e a unidade, o projeto se inicia automaticamente. Você não tem que ficar esperando um edital ou, em vários casos, o resultado desse edital, que às vezes demora 1 ano, 2, 3, em alguns casos. Então, os projetos Embrapi, eles ocorrem
com fluxo contínuo. A unidade já tem o recurso da parte da Embrapi lá em sua conta bancária. Ela só vai executar esse recurso quando a empresa demandar uma solução tecnológica para ela. A empresa tem que ter um projetinho de P&D bonitinho, um projeto bem fechadinho. Não. A empresa não precisa ter um projeto de P&D. A empresa, basta que ela tenha um problema tecnológico e que precise de ajuda para resolver esse problema tecnológico. Que a unidade pode desenvolver esse projeto para a empresa, a unidade pode formalizar esse projeto. Então, essas três palavras, agilidade, flexibilidade e baixa burocracia, são um mantra dentro da Embrapi. Agilidade, porque a gente tem casos da empresa começar a conversar com a unidade e esse projeto se iniciar, demora menos de 3 dias. Então, é muito rápido, muito ágil o modelo. Flexibilidade, você está falando de PDI. PDI é incerto por natureza. Então, se no meio do projeto você tiver que mudar a rota tecnológica, tiver que mudar o caminho da busca que estava inicialmente acordado, você tem toda a liberdade do mundo, tendo o acordo na empresa, né, tendo de acordo com a empresa, de mudar a rota tecnológica desse projeto. Então, o projeto é flexível, pode ser mudado, tendo o acordo entre a empresa e a unidade Embrapi. E baixa burocracia. A empresa não tem nenhuma obrigação de prestação de contas, ou seja, as obrigações que ela tem normalmente nos editais, ela não tem aqui na Embrapi. Quem tem essa obrigação é sempre a unidade Embrapi. Então, para a empresa não existe burocracia nenhuma. Como eu falei, ela não precisa nem ter o projeto de PDI. Basta ela ter um problema tecnológico que a unidade ajuda ela a desenvolver esse projeto propriamente dito. Então, você tem um modelo ágil, um modelo flexível e um modelo de sem burocracia para as empresas, sem burocracia para os nossos inovadores. A negociação, como falei, é sempre direta entre a unidade e a empresa, e tendo esse projeto aprovado pelos dois agentes, o projeto começa imediatamente. É bom destacar que quando a gente está falando de projeto Embrapi, a gente está falando daquele projeto na fase pré-competitiva da inovação. Ou seja, não é pesquisa básica, a gente não está financiando um cientista para ficar bolando alguma coisa, ou para ficar desenvolvendo alguma coisa, que são os TREDs mais iniciais de 1 e 2. E não é a fase pré-comercial, é aquela fase pré-competitiva que a gente chama de vale da morte da inovação. Quando você já tem um desenvolvimento inicial feito, agora você precisa de elementos que levem à prova de conceitos, validação de tecnologia no laboratório, validação de tecnologia em ambiente relevante e demonstração em ambiente relevante, ou seja, os TREDs intermediários, né, os graus de maturidade tecnológicos intermediários, de 3 a 6, é onde a Embrapi trabalha. Então, um projeto Embrapi tem que ter essa característica, está enquadrado nos TRLs de 3 a 6 para ser um projeto financiável dentro do nosso modelo, certo? Que é a fase pré-competitiva da inovação. Eu não comentei no início da apresentação, mas a Embrapi atua no Sistema Nacional de Inovação desde o final de 2014. De 2014 para cá, a gente já está com mais de 1.100 projetos em execução, atendendo 785 empresas e investindo mais de 1,6 bilhão em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação naqueles TRLs de 3 a 6. Desse total de recursos, 1/3 foi aportado pela Embrapi. As empresas, elas estão acreditando tanto no modelo e apostando tanto nas soluções tecnológicas que surgem aqui dentro, que estão aportando mais do que 1/3, estão aportando 49% dos recursos de projetos, e as unidades aportam 18,3% desses recursos. Desculpa. Desse total de projetos, 615 já foram concluídos. Isso gerou um pedido de 438 PIs, propriedades intelectual. Perdão, gente. Em relação às tecnologias que estão por detrás dos projetos, nota-se uma participação bastante grande da parte de TI, né, de integração de sistemas, IoT, mas a gente também tem materiais, tem biotecnologia, tem química,
tem manufatura, ou seja, você atende praticamente todo o conjunto de demandas tecnológicas com as tecnologias habilitadoras que estão por detrás dos projetos. Em termos de área de aplicação, também percebo que tem uma predominância de saúde, com 13,5% dos projetos, mas tem uma participação muito forte de agroindústria, equipamentos para o processo de serviços, comércio financeiro, para processos industriais, telecom, ou seja, te atende praticamente todos os setores de atividade econômica, são atendidos pela Embrapi, com um conjunto de projetos em execução. O principal foco do desenvolvimento dos projetos são produtos, com 47,5%, e produtos em processos, com 36,3%. Esse número é bastante interessante, né, porque ele vai um pouco ao encontro do que a gente tem na inovação da indústria nacional. Se você focar os dados da Pintec, do IBGE, por exemplo, você vai ver que lá a inovação da indústria nacional se baseia principalmente em processos, inovação em processos. Já aqui dentro da Embrapi, está muito mais próximo do que a gente tem nos países da OCDE, em que o produto é mais relevante que o processo. Aqui os TRLs, né, uma predominância de TRL mais no final, que é a demonstração de funções de crítica e em protótipo em ambiente relevante. Eu já respondo em relação ao TRL9, tá? Só um instantinho, eu vi uma pergunta aqui. Aqui a gente tem grandes empresas, né, com 39% dos totais de projetos executados, mas eu queria destacar isso aqui, micro, pequenas empresas e startups são a maioria das empresas que desenvolvem projetos dentro da Embrapi, com 43,5%. Quando eu falo nesse pote de empresas, eu não posso deixar de salientar a importância da parceria que a gente tem com o Sebrae. Como vocês vão ver, essa parceria com o Sebrae fez com que essas empresas aqui de micro e pequeno porte passassem a inovar de forma muito mais intensiva no Sistema Nacional de Inovação Nacional. E em relação à avaliação, né, como eu falei antes, aqui eu separei algumas variáveis das avaliações das empresas que tiveram projetos em execução. Percebo que para mais de 90% das empresas têm alta satisfação com a qualidade das entregas dos projetos. 97% destacam a importância da Embrapi para aumentar o investimento de PDI da empresa. 91% das empresas estão satisfeitas com a gestão de PDI, ou dos projetos de PDI, feita pelas unidades Embrapi. 93% destacam a importância da Embrapi para o aumento da competência técnica dessas empresas. 95% afirmam que o modelo contribuiu para aumentar a intensidade tecnológica dos produtos e dos processos da empresa na indústria nacional. E 90% destacam um alto grau de satisfação em relação aos prazos de entrega dos projetos realizados. Ou seja, a gente, de forma geral, tem uma avaliação positiva acima de 90% dos projetos em execução e já executados. Focando especificamente startups e MPS, né, que eu acho que é um pouco aqui a ideia, a gente tem o modelo tradicional, né, em que a gente apoia os projetos na fase pré-competitiva, a gente tem um contrato com o Sebrae, que a gente vai destacar no decorrer, aqui no decorrer da apresentação, e a gente tem uma possibilidade que está em implementação de apoio dos ciclos 2 e 3 para startups. Então, o que a gente tem na fase de apoio e inovação em startups, por exemplo? Ciclo 1, que é o TRL de 3 a 6. Isso já está lá posto, aquele modelo que eu expliquei anteriormente para vocês, focando os projetos nessa fase pré-competitiva da inovação. O ciclo 2 está vindo para apoiar os TRLs de 7 a 9, que é o quê? Desenvolvimento do produto apoia projetos na fase pré-comercial. O que acontece? A empresa que desenvolveu um projeto no ciclo 1, a startup que desenvolveu um projeto no ciclo 1, pode desenvolver o ciclo 2. E, progressivamente, depois no terceiro momento, o ciclo 3, que é acesso a mercado propriamente dito, que apoia as atividades de inserção do produto no mercado. Ou seja, para startups, a gente tenta abranger o ciclo total da inovação, partindo da fase pré-competitiva para a fase pré-comercial até o mercado propriamente dito. Só que, assim, você tem uma cadeia nessas fases, ou seja,
Você inicia com o ciclo 1, parte para o ciclo 2 e finaliza com o ciclo 3. Você tem essa possibilidade dentro do modelo Embrapi em apoio a startups. Percebam que nessa fase do ciclo 1 ainda tem os recursos do Sebrae, que eu vou mostrar mais adiante, que reduz ainda mais o custo para a empresa. Ciclo 1, TRL de 3 a 6, é aquilo que eu falei antes, não tem nenhuma novidade, né? Projetos entre startups e unidades Embrap, os projetos são das startups mais desenvolvidas por uma unidade, os recursos alocados são nas unidades Embrapi. Ciclo 2, desenvolvimento do produto, daí você tem ações tipo lote piloto, certificação, registro de PI, incubação, entre outros elementos, que não fazem parte do TRL de 3 a 6, mas fazem o TRL de 7 a 9. Então, você tem essa possibilidade também de apoio. Os recursos, os projetos são desenvolvidos ainda pelas unidades Embrapi. E o ciclo 3, você tem recursos que serão desenvolvidos, aportados na Embrapi, para que a empresa, pela Embrapi, na empresa, para que ela tenha apoio e inserção no mercado. Percebam que esse ciclo é um ciclo finalístico, onde a empresa passou pela fase de desenvolvimento fase de desenvolvimento TRL 3 a 6, pré-competitivo, para a fase de desenvolvimento TRL 7 a 9, pré-mercado, para ir para o mercado propriamente dito, agora sim, com o apoio financeiro na startup, com o apoio financeiro na empresa. Mas ela tem que passar pelo ciclo 1, pelo ciclo 2, para ter acesso ao ciclo 3. Não adianta querer ter só acesso ao ciclo 3, que não é permitido. Certo? Não. Dentro da Embrapi, ciclo 1, ciclo 2 e ciclo 3. Daí, nesse aqui, o recurso é aportado direto na empresa. Se a empresa tiver sucesso no projeto, ela devolve esse recurso 24 meses depois, corrigido pelo IPCA. Se não tiver sucesso, não tem necessidade de devolver esse recurso. Ok? Em relação ao Sebrae, propriamente dito, aqui a gente está falando do ciclo 1, né? Como vocês viram na parte inicial, né, no modelo de apoio de financiamento, vocês lá, 1/3 da Embrapi não reembolsável, os outros 2/3 discutidos entre a unidade e a empresa. Aqui, o recurso Sebrae serve para você, aqui nesse modelo de financiamento, para você reduzir a parte da empresa. Então, vamos supor, naquele mesmo exemplo que eu dei lá inicialmente, no projeto de 900 mil, onde a Embrapi vai entrar com 1/3 do valor desse projeto, não é reembolsável, já caiu para 600. Dessa negociação, a unidade ficou de entrar com 1/3, vai entrar com 300, sobrou 300 para a empresa. Desses 300 da empresa, a gente abate uma parte desse recurso com o recurso Sebrae, que também é não reembolsável. Ou seja, não tem custo para a empresa. Então, esse projeto cai, o Aguinaldo vai apresentar alguns exemplos depois, de forma significativamente o custo para a empresa. Porque o Sebrae está cobrindo uma parte do recurso que teria que ser aportado pela empresa. Você tem 3 modalidades de projeto, de novo, dentro do ciclo 1, tá, gente? Que é desenvolvimento tecnológico, onde é a empresa e a unidade Embrap. Encadeamento tecnológico, onde é a empresa, uma grande e média empresa da cadeia e a unidade Embrap. Nessa modalidade, vocês percebam que o apoio Sebrae vai para 200 mil da parte da startup e da parte da MPE, sempre. E a parte de aglomeração tecnológica, quando você tem um conjunto de startups que demandam uma solução tecnológica e estão atuando em parceria nesse projeto. Aí a parte do Sebrae também aumenta até 300 mil, sendo que em todas as modalidades, o limite máximo, em termos de valor, são 150 no desenvolvimento, 200 no encadeamento e 300 na aglomeração tecnológica, mas está limitado a 70% do aporte da MEI, da startup e da micro e pequena empresa, certo? Em todos os projetos que a gente tiver participação de grande ou média empresa, na modalidade de encadeamento e aglomeração tecnológica, essas empresas têm que aportar no mínimo 15% do valor total do projeto. Como é que as empresas têm acesso a esse modelo com o apoio do Sebrae?
Primeiro, você vai negociar com uma unidade Embrapi que pode atender a sua demanda tecnológica. Tendo acordo com essa unidade Embrapi, a empresa vai buscar paralelamente o Sebrae estadual, que vai dar o aval para a empresa desenvolver esse projeto a partir de uma análise de um apoio a outras questões da empresa, por exemplo, gestão administrativa. O Sebrae estadual pode dar esse apoio à gestão administrativa da empresa. Tendo essa carta de anuência do Sebrae estadual e esse acordo com a empresa, o projeto inicia automaticamente, com esses recursos Sebrae abatendo parte do que teria que ser aportado pela empresa. O projeto é executado, cabe à empresa, no final, colher os bolos ou colher as benefícios, os dados, tirar proveito e resultado do projeto executado, certo? Então, é um processo bastante simples, de novo, como eu falei antes, agilidade, baixa burocracia e flexibilidade são mantras dentro da Embrapa, e nessa parceria, nesse contrato com o Sebrae, a gente também consegue fazer isso. Em termos, esse já é o segundo contrato, né? Em termos desse segundo contrato, a gente já tem mais de 49 projetos em execução, com um valor médio de 637 mil por cada projeto, e um investimento médio do Sebrae de 166 mil reais. Aqui é por modalidade, a gente tem 25 projetos de desenvolvimento tecnológico, 8 projetos de encadeamento e 16 projetos de aglomeração tecnológica. Ou seja, esse contrato com o Sebrae, o recurso do Sebrae é para ajudar as startups e as MPS a inovarem, então ele serve para reduzir o custo que as MPS e startups têm na execução de um projeto com uma unidade Embrapi. Acho que Oi. Já são 2h40, será que a gente já passa para o Guinaldo para a gente ir finalizando? Por favor, pode passar. Desculpa aí te interromper. Guinaldo, você entra, então, para a gente dar aquele foco agora um pouco mais detalhado, ainda abrir para perguntas, tem vários aqui no chat. Não, tá beleza. O Fábio já foi mandando todos os slides de uma vez, né? Já falou uma parte do que eu ia falar, mas eu deixo só fazer uma síntese aqui rapidinho dos pontos mais importantes, até algumas simulações de valores para vocês entenderem o que a gente está falando, né? É muita informação de uma vez só, e talvez vocês não tenham pegado tudo de uma tacada só, né? Deixa eu só compartilhar aqui, só um instantinho. Já estão vendo aí a telinha, né? Contrato Embrapi? Estamos vendo sim. Beleza. Então, assim, de maneira sintética, a Embrapi ela tem esse modelo, né? 1/3 pago do projeto, né? Pago pela Embrapi, que eu capto recursos aí do MEC, MCTIC e Ministério da Saúde, em grande parte, né? E 2/3 é negociar direto entre a empresa e a unidade credenciada Embrapi, ou seja, não tem edital, é negociação direta na unidade. Só precisa saber de antemão qual é a unidade que você vai buscar em função da tecnologia que você precisa no seu projeto. E dessa negociação com a unidade credenciada Embrapi, o que couber à pequena empresa, caso tenha a participação de uma grande, por exemplo, o que couber à pequena empresa, a gente custeia até 70% desse valor, segundo alguns limites que o Fábio passou, eu vou refrisar aqui novamente para vocês, tá? Então, por exemplo, na modalidade de desenvolvimento tecnológico, quando a pequena empresa busca diretamente a unidade credenciada Embrapi sem nenhum outro parceiro, a gente banca 70% do que couber nessa negociação à micro e pequena empresa, nesse projeto de desenvolvimento tecnológico, até um limite de 150 mil, tá? Se vai uma pequena empresa junto com uma média ou grande empresa, a gente chama essa modalidade de encadeamento tecnológico, a mesma lógica, né? Da negociação que couber, a pequena empresa, a gente banca 70%, aí com um limite um pouquinho maior, né, de 200 mil. E a média ou grande empresa tem que entrar com pelo menos 15% do valor total do projeto, tá? Essa é uma modalidade bastante interessante, por isso que a gente aporta um pouco mais de recursos, porque dá uma destinação mais assertiva ao projeto de inovação, né? Já tem um interessado, né, que no caso seria a grande empresa, nesse projeto a ser desenvolvido pela pequena. E a aglomeração tecnológica é quando existe a participação de mais de uma pequena empresa, com ou sem uma média ou grande empresa associada,
que estão querendo resolver um problema de uma cadeia de empresa, de um setor econômico, ou de uma região econômica, ou de uma tecnologia que exija mais de uma tecnologia diferente, e aí pequenas empresas com conhecimentos diferentes podem se associar a uma unidade credenciada Embrapi, desenvolver um projeto, a mesma lógica, 70% que couberá as micros e pequenas empresas, no caso, né, que é mais de uma, e a média ou grande que estiver envolvido no projeto, também 15% do valor total do projeto. Com isso, em termos de simulação, para vocês terem ideia do que a gente está falando aqui, se a gente pegar um projeto de desenvolvimento tecnológico, cujo valor é de 630 mil, e é importante notar o seguinte, a pequena empresa ela não precisa apresentar o projeto pronto para a unidade credenciada Embrapi. Isso que é bem legal. Ela vai com a ideia, o que ela precisa, os conceitos principais, onde ela quer chegar com o desenvolvimento tecnológico, e vai desenhando esse projeto junto com a unidade Embrapi que topar seguir em frente com aquela discussão do projeto. Então, você não precisa levar nada pronto. Você fala, eu preciso melhorar aqui o meu carro elétrico que não está funcionando, eu quero botar esse carro elétrico consumindo menos energia, um motor mais eficiente, eu quero fazer uma opção de coisa no carro, com energia solar, o que for. E você, então, vai apresentar isso e eles vão desenvolver junto com você, vão ver quais habilidades que você já possui na sua empresa e o que está sendo demandado de uma unidade Embrapi e vão desenhar esse projeto. Vamos supor que o desenho desse projeto, depois de orçado e trabalhado muito com vocês, chegou ao valor de 630 mil reais. Bom, aí sim, aí vai entrar um terço da Embrapi, no caso, deu 210 mil. Vamos supor que a unidade credenciada arque com 210 mil. Sobrou outros 210 mil para a pequena empresa pagar, certo? Nesse caso, ela não vai pagar 270 mil. O Sebrae vai bancar 70%, que daria 147 mil, e a pequena empresa entraria, então, com 63 mil. Então, perceba que a pequena empresa, nesse caso, ela com 10% praticamente do valor do projeto, ela consegue executar um projeto bastante sofisticado. Está falando aqui de um projeto de 630 mil reais. Tá? E essa ideia é realmente a Embrapi ela vai desenvolver projetos complexos. Ela não vai desenvolver projetos simples, ela vai desenvolver projetos com TRL de 3 a 6, na escala de 1 a 9. Né? Quem está familiarizado com escala TRL, é a escala da NASA. Então, projetos de 1 a 2, TRL 1 e 2 é coisa ainda na universidade, ainda testando teorias ainda, e 7, 8, 9 é algo comercial, certo? É algo que já está, funciona, sei que funciona, estão fazendo pequenas melhorias tecnológicas, mas é um produto que já tem um protótipo funcional, já testado e validado, é questão só de ganhar escala comercial. E 3 e 6 é a fase da Vale da Morte, aquela fase que você precisa desenvolver a tecnologia para se chegar a um protótipo, tá? Então, são projetos sofisticados. Muito bem. No encadeamento tecnológico, seguindo essa mesma lógica de distribuição de recursos, por exemplo, aí pegou um projeto de 861 mil. Geralmente, as grandes empresas têm projetos um pouco mais sofisticados, né? Os valores tendem a ser maiores, mas mesmo assim a Embrapi banca lá um terço do valor do projeto, a unidade Embrapi foi simulada aqui um valor de 147 mil, a média e grande empresa que tem que entrar com pelo menos 15 nessa simulação está com 17%, daria 147 mil, o que sobrou para a pequena empresa pagar, o Sebrae banca 70% e a pequena empresa entra com os outros 30%, né? Nesse caso aí, deu 84 mil reais para a pequena empresa, um projeto que deu até menos de 10% do valor total do projeto. Tá? Mas perceba-se que são projetos que podem chegar a uma complexidade bastante elevada, quase R$1 milhão. Tá? E na aglomeração tecnológica, os valores podem ser ainda maiores, né? Porque vai ter mais empresas envolvidas, então o Sebrae pode entrar com um aporte maior, então foi simulado aí que um projeto de R$1,5 milhão, Embrapi entrando aí com 530 mil, a credenciada entrando com 320 mil, a média ou grande empresa, que nesse caso estaria presente nesse projeto, entraria lá com pelo menos 15, foi simulado aqui ele entrando com 20%, o restante seria pago, então, pelas pequenas empresas, o Sebrae, nesse caso, entra com 300 mil, e o restante é pago pelas empresas participantes, se forem 10 empresas, 10 de 12 mil, se forem 3 empresas, 3 de 42 mil. Então, vai depender muito do que é o projeto, do que vai ser feito, tá? Então, aí vocês entendam que esse é um instrumento muito poderoso de acesso à pequena empresa, ter acesso a laboratórios bastante sofisticados aí da Embrapi, com especialistas, realmente, mestres, doutores, pós-doutores, naquelas tecnologias, né, que estão sendo
apoiadas pela Embrapi, e realmente traz um valor agregado muito grande aos projetos, maior confiabilidade de entrega do que está sendo desenhado, né, junto às unidades, e nosso interesse é que realmente esse seja um instrumento como se fosse um centro de P&D da pequena empresa, tá? Nas mais diferentes tecnologias. Você viu lá na apresentação do Fábio que logo de início são muitas tecnologias envolvidas em 61 unidades credenciadas que podem ser acessadas de qualquer ponto do país. Você pode ter uma empresa de São Paulo acessando a unidade de Embrapi de Santa Catarina, da Bahia. Tem muita empresa de São Paulo que acessa o Cimatec Bahia, que é de manufatura avançada. Então, assim, e do Nordeste à seção do Sul, isso não tem nenhuma limitação. E é interessante isso, porque nesse momento de Covid, por exemplo, você não precisa ir presencialmente a nenhuma unidade credenciada em Embrapi. Você pode fazer isso inicialmente por um contato de e-mail. Você acessa lá o site da Embrapi, embrapi.org.br. Você consegue localizar quais são as competências tecnológicas, quais unidades Embrapi têm a competência tecnológica que você precisa. E quando você clicar nessa unidade, você vai ter o endereço de e-mail e contato da pessoa, né, e o nome da pessoa. Você deve começar a conversa com eles, tá? No site do Sebrae também tem uma extensão /Embrapi, que explica mais ou menos esse mecanismo de um todo, como é que funciona, e dá os contatos também dos gestores desse contrato no Sebrae UF. Conforme o Fábio explicou, a Embrapi desenvolve o projeto tecnológico. E a incumbência do Sebrae UF é dar o apoio àquela empresa desde o início do projeto até o final, justamente já preparando a empresa para colocar aquela inovação no mercado. Então, se ele já souber de antemão, lá no início do contrato de desenvolvimento tecnológico, do que se trata a solução tecnológica, para que mercado que empresas envolvem, etc., o Sebrae pode ajudar em acesso a mercado, já preparando para você participar de uma feira, os contatos comerciais, os contatos com investidores que podem apoiar a sua empresa ao longo daquele desenvolvimento. Agnaldo, vou te interromper um pouquinho também, desculpa. É que a gente está com várias perguntas aqui no chat, queria ver se a gente consegue... Beleza. Não, já tinha encerrado mesmo, já era o último slide. Então... Eu coloquei aqui no chat para a gente também os sites que você estava mostrando ali na apresentação, então todo mundo consegue acessar. Beleza. Legal, tem gente do interior de São Paulo, sei que tem gente de Campina Grande também. Fiquei muito impressionada com os 3 dias de prazo aí para devolução, achei muito legal. O Flávio fez a primeira pergunta, Flávio Yamamoto. É possível estabelecer TRL9 para projetos Embrapi em inteligência artificial? Então, como eu destaquei, né, Embrapi é de TRL 3 a 6, 9 não entraria um projeto com o modelo que eu apresentei inicialmente. Apenas no caso de você já ter desenvolvido o TRL 3 a 6, daí eu sei o ciclo 2 que você pegaria o 9. Mas diretamente, sem ter desenvolvido o projeto, na fase pré-competitiva não tem como. Flávio, vamos ver como resolver isso aí. Agora a pergunta para o Fábio, de novo, Fábio, você. Como encontrar e entrar em contato com os responsáveis na unidade Embrapi, identificado como potencial parceiro? Isso deve estar no site. Exato. Maravilha. Detalhes sobre modelos de fomento, acho que a gente passou por isso, Ana Catarina. E aí, aqui, IBTEC, muito bom esse apoio para o desenvolvimento. Há projetos que podem unir 2 ou mais ICTs para complementar expertises ou equipamentos, por exemplo? Sim. Você pode ter projetos que unam 3, 4, 5, 6 unidades Embrapi, não tem problema. Vai ter uma que vai ser a principal, que vai fazer a parte de gestão do projeto, mas pode unir outra, assim, sem problema nenhum. A propriedade intelectual, ela é negociada diretamente entre a empresa e a unidade executora. A Embrapi não tem participação nenhuma na propriedade intelectual dos projetos, tá? A negociação é direta entre empresa e unidade executora. E a unidade, quando ela foi credenciada, ela demonstrou para a gente que tem uma certa flexibilidade nessa negociação. Então, geralmente é tranquilo. Aproveitando esse mesmo tema, Fábio, lembrando que toda essa parte do Sebrae, nas negociações de propriedade intelectual junto à unidade credenciada Embrapi, o nosso aporte é em favor da pequena empresa. Então, se for levado em consideração os aportes financeiros,
a parte do Sebrae contabiliza a favor da pequena empresa. Não é que porque ela botou 84 mil, que a gente 196, que vai se considerar só os 84 mil, não. É 84 mil dela, mais os nossos 190 e poucos mil, tá? Exatamente. Reginaldo, aumenta muito quando é um projeto do Sebrae, Embrapi, aumenta muito o poder de negociação da startup e da MPE, tá? Da micro e pequena empresa. Legal. Fábio, você consegue avançar aí como que Possível, agora está Teve uma acontecendo esse pergunta acesso a laboratórios do ICT durante a pandemia? Tá, Ainda do Debitec. de certa forma, assim, respeitando todos os protocolos, as nossas unidades não param, estão trabalhando normalmente. Tá, legal. Mais uma do Flávio agora. Se uma startup obteve fomento PIP, FAPESP, fase 1 e 2, isso pode ser considerado equivalente ao ciclo 1? O ciclo 1 é interno, é dentro da Embrapi, então esse não entraria no ciclo 1, não entraria como ciclo 1. Ciclo 1, 2 e 3 são internos na Embrapi, tá? Tá, então é um outro caminho aí, né? Isso. E aí, ainda o Flávio, ainda há o tempo de espera de até 6 meses ou até 9 meses para acesso ao aporte? Na verdade, sim, todos os aportes do Sebrae eles estão planejados para acontecer a cada 6 meses, certo? Então, só que tem uma fila de projetos também. Não tem edital, mas tem análise dos projetos que estão sendo conduzidos e analisados pelas unidades credenciadas, né? Então, nosso aporte é a cada 6 meses. Então, há 6 meses contrata-se um conjunto de projetos, daqui a pouco você vê mais outro conjunto de projetos, mas não é questão de esperar. O recurso Sebrae vai sendo liberado exatamente a cada 6 meses, tá? Exato. Nesse último ciclo aqui do Sebrae, a gente não teve espera nenhuma. Agora se encerrou a parcela, mas a gente não teve espera nessa parcela. Tá legal. Agora o Cauã fez uma pergunta aqui. A empresa que já está zerada e busca esse investimento, como proceder com essa contrapartida da empresa? Como a empresa que mal se sustenta irá arcar com 10% de um projeto para o qual ela está buscando investimento? Bom, a gente tem diversos casos que isso estava na negociação, ficou claro que a empresa não tinha como bancar, que a unidade, inclusive, ajudou a empresa a identificar um investidor. Então, que esse recurso da empresa veio de investidor. Então, assim, se a empresa não tem esse recurso, acho que ela tem que ir atrás de um investidor para captar esse recurso. Inclusive, esse é um ponto de atenção, assim, até porque, como não tem edital, porque muita gente valida o projeto. Então, a Embrapi está colocando recurso, o Sebrae está colocando recurso, a unidade credenciada está implantando recurso, então é importante a empresa colocar recurso, mostrando que aquele projeto é de interesse e tem um valor por trás daquele projeto. E esse valor pode ser identificado, caso ela não tenha ainda um caixa próprio, junto a investidores. Se os investidores enxergarem valor naquele projeto, eles colocam dinheiro. Não existe falta de dinheiro no mercado, tá? Existe falta de bons projetos. E aí o Sebrae pode, inclusive, também ajudar nessa captação de investidores, permitindo aí algumas rodadas que alguns estados rodam, né, de apresentação de pitch para investidores, tá? Mas se o projeto é bom, com certeza vai ter alguém disposto a investir, e aí a questão só de botar esse dinheiro no caixa da empresa, que é muito melhor o investidor colocar 63 mil reais na empresa para executar um projeto de 630 mil, do que você tentar chegar na porta do investidor que pediu 630 mil, certo? Então, a diferença é muito grande de solicitação. E esses valores, geralmente, é o valor que os investidores anjos aportam, tá? Normalmente, eles aportam entre 100 a 200 mil reais em empresas. Às vezes menos, né? Alguns põem 50 mil e tal. Mas, mesmo assim, é muito mais fácil conseguir recursos com investidores nesse montante de 63 do que no montante de 630, por exemplo, necessário a execução de um projeto dessa complexidade, tá? Você tem mais argumentos, né, para conseguir um aporte desse anjo, quando Exatamente. você já tem essa previsibilidade do resto. Legal. Isso, e acrescentando um pouquinho, o projeto vai estar sendo desenvolvido em parceria com uma instituição de notória capacitação, entende? Não é... Quer dizer, você tem um know-how para buscar esse recurso, mostrando que o projeto vai ter um aporte que não é só o da empresa, mas vai ter um aporte do Sebrae, vai ter um aporte da Embrapi, vai ter um aporte de outras instituições que
são instituições que já são de notória capacitação em temas de PDI, né? Legal. Mais perguntas aqui, pessoal. Ó, se o meu projeto é uma evolução de soluções comerciais existentes, ele pode se candidatar ao programa? Ué, se esse projeto demandar por exemplo, uma solução de IA para agrupar essas soluções comerciais, não tem problema nenhum. A gente tem vários projetos naquela parte de serviços, na parte comercial, na parte financeira, com a aplicação de mecanismos de inteligência artificial para ajudar. Isso tem vários nesse sentido. E aí, queria que vocês passassem também como que o Sebrae escolhe os projetos para financiamento, ou pelo menos dá alguma indicação de onde tem isso. Não é o Sebrae que escolhe, não. São as empresas que devem buscar a unidade credenciada, que isso é interessante, essa pergunta, porque olha só, uma unidade credenciada em laser, ela só escolhe projetos de laser, e ela vai escolher o melhor projeto de laser para apoiar. Então, não existe edital, mas é um processo rigoroso de seleção, porque ela vai escolher projetos muito equiparáveis ou comparáveis entre si, né? Então, isso é importante saber. Então, a gente não tem decisão sobre os projetos que vão ser financiados, isso é feito de maneira muito técnica pelas unidades credenciadas Embrapi, que comparam durante um mês todo vários projetos que chegam até elas, e ela vai escolher aquele melhor projeto que ela entende que tem um desenvolvimento tecnológico que ela consegue desenvolver e que vale a pena ser desenvolvido, para aí sim apoiar o projeto. O recurso Sebrae já está com a Embrapi, né? Avançando, então, aqui nas outras perguntas. Seria a mesma situação, não tem condições de arcar com o valor da empresa, mesmo sendo um percentual menor, por conta de investimentos que fizeram no laboratório. Seria possível resolver isso utilizando duas ICTs? Uma que contém o programa Embrapi, startup, qual seria o valor e qual tempo de retorno desse valor pela empresa, e outra que não atenda, porque estão precisando de uma ICT específica. Não sei se... Acho que é mais fácil vocês lerem a pergunta aqui da Alessandra. Eu não entendi muito bem a pergunta. Assim, como eu falei, o projeto não precisa ser executado 100% dentro de uma unidade Embrapi. A gente tem até uma parcela do projeto que pode ser executado fora da unidade Embrapi ou numa outra ICT, inclusive no exterior, ou numa empresa específica com uma capacitação notória que ajuda a desenvolver aquela solução do projeto, entende? Então, por exemplo, a gente tem projeto da Petrobras que uma parte do projeto é desenvolvido em parceria com a unidade Embrapi e uma empresa do exterior que presta um serviço, uma unidade, uma instituição do exterior que presta um serviço muito específico e só ela faz aquilo no mundo. Então, a gente tem esse tipo de projeto. Eu acho, pelo que eu entendi da pergunta, é algo que se enquadraria nessa questão. O projeto é todo da unidade Embrapi, mas essa parte específica vai ser feita fora. Não tem problema. Sendo uma parte, né? Não estou falando que, assim, o projeto é 90% feito fora, não. Tem um limite para isso, certo? Legal. Alessandra, se você se sentiu respondida, comenta aqui para a gente, por favor. Pode abrir o microfone também. Não, a minha... Isadora e Fábio, a minha pergunta é a seguinte. Existem... a gente viu que 9 unidades contemplam o programa Startup Embrapi. E as outras não, porque existem um tempo de maturamento para as unidades poderem contemplar esse Startup Embrapi. Aí eu queria saber... O ciclo 2, você está falando, não o ciclo... Não, o ciclo 1. Existe ciclo 1 para Startup Embrapi? Não, o ciclo 1, todas as unidades Embrapi podem desenvolver o ciclo 1. Mesmo sendo startup? Mesmo sendo startup. A parte de financiamento? Sim. Porque a gente está em contato com uma unidade Embrapi e essa unidade falou que eles não estão credenciados para startup. Então, a gente está tentando pegar esse valor via Sebrae. Você pode me passar essas informações por e-mail? É fabio@embrapi.org.br, que essa unidade está equivocada, né? E por e-mail você me avisa qual unidade que é. Porque assim, então, se a gente pegar
a unidade Embrapi que a gente está querendo, como funcionaria esse financiamento, o ciclo 1 para startup, que a gente não tem grana para aportar? Quanto... Não, peraí. Alexandre, acho que ele vai precisar pegar essa situação por e-mail. Eu passei o e-mail dele aqui. Aí ele vai te dar essa resposta mais pontual, tá bom? Mas, na verdade, eu expliquei o modelo de financiamento aqui na apresentação. Isso vale para todas as startups, entende? A gente consegue disponibilizar também a apresentação para vocês, que foi gravado, tá bom? Uma pergunta aqui importante. Não tem unidade Embrapi no meu estado, Rondônia. Como proceder? O Gabriel perguntou. Você procura uma unidade, mesmo sendo de outro estado, mas que esteja dentro da área que você está precisando desenvolver. É por área de atuação, né? Isso, exatamente. Elas atuam no Brasil como um todo. Elas atuam no Brasil como um todo. Então, você tem a área de competência da unidade, você procura uma que esteja de acordo com o seu problema tecnológico, e essa unidade vai atender você, mesmo você estando em Rondônia e ela estando no Rio Grande do Sul. Não... Gabriel, isso tem tudo no site também, que a gente passou aqui, tá bom? Pode pesquisar ali. Fábio, a gente consegue ver, ou vocês conseguem disponibilizar a sessão de exemplos da apresentação, que a gente não conseguiu passar aqui por conta do tempo? Eu tenho aqui, você quer que eu apresente aqui ou que eu disponibilize a apresentação? O que você disponibilizar, que agora já são 3 horas, acho que muita gente vai precisar ir embora. Posso concentrar isso na Giovana? Pode aí sim, a gente fala. Para todo mundo que se inscreveu, eu tenho o e-mail de vocês e aí eu consigo compartilhar essa apresentação, tá bom? Perfeito. Eu faço isso. Qualquer dúvida, você pode passar meu e-mail também, não tem problema não. E aí tem como financiar um projeto SaaS com soluções inovadoras na área de RH? O Jean Nector aqui perguntando. A gente financia projeto que vai, como eu falei, que vai criar um robô que vai submarino, por exemplo, e projetos de inteligência artificial aplicado a setor de saúde. Então, assim, o tipo de projeto dentro da Embrapi é bastante amplo, entende? Tem características muito diferentes e que abrange todas aquelas áreas de aplicação e todas aquelas tecnologias habilitadoras que eu destaquei. Então, não teria problema, não. A gente financia projeto de empresa de segurança de dados, por exemplo. Legal, pessoal. Acho que a gente não teve mais perguntas. Passamos um pouquinho aqui do tempo. Então, a gente consegue mandar esses exemplos para vocês. Obrigada pela participação de todo mundo. São 3h05 agora. Queria agradecer todo mundo que esteve com a gente aqui nessa 1 hora. Eu vou mandar um e-mail para vocês de avaliação, então de NPS. E aí, vocês respondendo esse e-mail, disponibilizar tanto a gravação dessa apresentação, quanto o material que o Fábio falou que pode compartilhar de exemplos ali, tá bom? Certo, galera? E quem tiver mais alguma dúvida?